E essas coisas não são esse tipo de reações e não são exclusivas das primeiras ligas. Estamos aqui no estádio da Sargense, onde há umas semanas aconteceu mais uma história triste do futebol, com uma troca de agressões entre jogadores e adeptos, até quando veio cá o Canelas. Também é um clube que tem alguns pergaminhos nesse campo, infelizmente. Começa a ter um historial um bocado complicado. Essas coisas vão acontecendo, árbitros agredidos em jogos de miúdos. Portanto, isso não é. E onde eu queria chegar com esta conversa é: a Sajonense e o Canelas não entram em programas televisivos onde são fomentados ódios. Os miúdos é a mesma coisa. As pessoas estarão a perder um bocado a noção dos limites daquilo que é viver o desporto, porque lá está, não é só o adepto do Porto e do Sporting, ou do Porto e do Benfica e do Sporting que se envolvem em escaramuças por causa de polémicas. Também temos nas divisões pequenas e nos miúdos, cada vez mais nos miúdos, este tipo de problemas, árbitros agredidos. Ainda há tempos vi uma notícia de um árbitro de 17 anos, ou não sei o que, num jogo de miúdos, foi agredido. As pessoas parecem que estão a perder um bocado o controle das suas próprias emoções. Olha, é uma questão muito pertinente. Se no futebol sénior são questões que me incomodam, no futebol amador, no futebol de formação... Costumas acompanhar alguma coisa de formação? Não costumo. Não costumo. No futebol de formação, então é completamente incompreensível. A minha atividade profissional leva-me a que eu tenha contacto com muita gente em situações mais desagradáveis, em que sou chamado a intervir. A minha missão, eu sou militar da GNR, e é óbvio que isto não se verifica em todas as situações, mas em algumas delas as pessoas, os seres humanos, revelam comportamentos que são incompreensíveis, que revelam uma falta de formação e de educação, que me leva a pensar que na nossa sociedade existem pessoas completamente degradadas em termos sociais. E é óbvio, isso depois no futebol tem repercussões maiores. Porquê? Porque nós no futebol, sociedade, nós polícias também, permitimos que a liberdade, que as limitações estejam noutro patamar. Enquanto que numa conversa de café ou numa conversa no shopping ou no meio da rua as pessoas têm barreiras comunicacionais e em termos comportamentais mais limitadas, nós nos recintos desportivos permitimos que essas barreiras sejam extravasadas muitas vezes, e temos que assumir esses comportamentos como normais, porque estamos num ambiente desportivo, estamos num campo de futebol. Portanto, chamar palavrões ao indivíduo que traz uma camisola de outra cor, ou àquele senhor que está com o apito na boca, ou até a um puto que é adversário do nosso filho, que lhe faz uma falta mais grosseira, e nós na bancada chamamos-lhe palavrões grosseiros, e nós aceitamos, como se aquilo fosse muito normal. E não pode ser. Pois, não pode ser normal. Não temos que deixar de aceitar. Mesmo num campo de futebol em que não haja futebolistas na formação dentro das 4 linhas, há coisas que não se deviam poder dizer. Mas as pessoas ali, as barreiras são mais amplas, e muitas vezes vejo pessoas a ser extremamente grosseiras, e a pessoa que está sentada ao lado até acha uma piada enorme aquele comportamento, e se calhar essa pessoa que está a ter esse comportamento ao lado tem o neto ou o filho que tem 7 ou 8 anos. Aquele menino ou aquele menino vai achar aquele comportamento normal, e quando for adulto vai fazer exatamente a mesma coisa, porque é o exemplo que tem, não é? É o exemplo que tem. Agora é assim, isto reflete-se no futebol. Acredito que haja pessoas no futebol que têm comportamentos que fora do futebol não têm. Mas eu fora do futebol tenho comportamentos, e quando me sento numa bancada tenho comportamentos equivalentes, semelhantes. Não perco completamente as tribeiras, mas isso, pronto, cada um é como é também, não é? Sim. Agora, infelizmente, caminhamos nesse sentido.
Dei este exemplo de uma pessoa ter um vocabulário menos elegante, mas claro que há situações muito mais grosseiras. Estamos a falar de violência física. Referiste um clube que é o Canelas. É um clube que tem passado impune. E também tem algum mediatismo, fruto de ter vários elementos. Pronto, eu não sei se quem decide ou se quem tem o poder de decidir se está limitado por algum motivo ou se de facto a lei não permite ir mais além. Olha, mas de facto... Depois também há uma coisa relativamente ao Canelas. Eu não sou advogado do Canelas, mas também há uma coisa que é assim. É inegável que o Canelas, mais na sua fase de distrital, espalhava terror em todo lado onde ia e era mesmo assim. Porque era. E temos aquela... Foi do Canelas, aquele tipo que mandou uma joelhada na cabeça. Foi. Pronto. Isso aí é espetacular. A entrevista depois dele, então, ao fim, espetacular. Sim, mas eu costumo dar aulas no Porto. Se ele por acaso passar por mim na rua, eu gosto muito dele. Agora, a questão é: o Canelas tem um foco grande sobre eles por causa de ter lá o Madureira, ter aqueles tipos todos dos super dragões que estão lá e que chamam os mídia para eles. Mas quem acompanha as notícias das divisões inferiores sabe que há muitos Canelas, em termos de confusão fora das 4 linhas principalmente. Há muitos Canelas por esse país fora. Aliás, nós fizemos o canal Balneário tem um comentário sobre o Romariz, a certa altura, que é um clube que não tem nada a ver com Canelas em termos de dimensão, é muito mais pequeno, e a própria terra é muito mais pequena, e era um clube que tinha imensos problemas na Associação de Futebol de Aveiro por causa de comportamentos dos adeptos, quer em casa, quer fora, nas bancadas e nas imediações dos estádios, porque extravasavam-se limites completamente. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é assim, por regra, essas claques ou esses grupos de adeptos que têm esses comportamentos, isto, o que eu vou dizer é estranho, mas tem um quê de verdade. Estes adeptos que assumem estes comportamentos por tradição são reconhecidos por isso. Criam essa imagem. E essa imagem, muitas vezes, aos olhos de alguns adeptos, até é vista com alguma admiração. Porque são fanáticos, porque se dedicam ao clube, porque vão para todo lá. Estes gajos, quando vêm jogar aqui, cuidado com eles, que eles são perigosos. Isso estimula esses comportamentos. Essa admiração, essa exaltação, o facto de serem reconhecidos por isso, por terem essa identidade, estimula a que eles nunca queiram perder essa referência, essa forma de estar no futebol. Eu acredito, é assim, nunca estive de perto, nunca convivi com adeptos com claques com essas características, mas pelo que eu conheço da sociedade e dos comportamentos em grupo, acredito que o fator de serem reconhecidos por isso faça com que eles mantenham esse comportamento. Acredito. Vamos deixar de falar de coisas mais chatas e vamos concluir num tom mais positivo. Como é que, olhando para o estado atual da Primeira Liga, como é que tu analisas as coisas até agora e que prognóstico é que fazes para o resto do campeonato? A análise que eu faço é que, apesar de estarmos nas jornadas iniciais, está disputado um quarto do campeonato, talvez, a tabela classificativa começa-se a desenhar. Começam-se a perceber as tendências, apesar de que vai haver alterações, mas o formato atual, a tabela atual, penso que vai refletir aquilo que vai ser o campeonato daqui para a frente. Talvez exceção feita ao Sporting de Braga, que teve um início menos bom no que se refere ao campeonato, apesar de que nas competições da UEFA tem tido resultados muito positivos e até surpreendentes. No play-off com o Spartak de Moscou e agora com o Wolverhampton na Inglaterra. Acredito que o Braga, em termos internos, tem que crescer, obviamente. O Braga tem todas as condições para subir vários lugares na tabela. O Famalicão é uma surpresa para toda a gente. Tem sido uma surpresa muito positiva. Contudo, o Famalicão ainda não conhece o sabor da derrota em jogos para o campeonato. Julgo que perdeu apenas para a Taça da Liga com o Gil Vicente. Acredito que o Famalicão vai fazer um bom campeonato,
Contudo, não acredito que o Famalicão vá ser campeão nacional. Não ficava bem satisfeito se assim fosse, apesar de não ser adepto do Famalicão, não ficava bem satisfeito se acontecesse. Acredito que o Benfica e o Porto vão dominar o campeonato, vão lutar pelo primeiro lugar até às jornadas finais. Acredito e espero que o Silas tenha um impacto positivo no Sporting. Acho que o Sporting tem condições para crescer, apesar de alguns erros da direção. Apesar de alguns erros da direção, acho que é uma direção com vontade de trabalhar com honestidade e de trabalhar com critério, isto é, assentar o desenvolvimento do Sporting no rigor financeiro que os clubes descuram tanto, e acho que o Sporting quer assentar, quer primeiro arrumar a casa em termos financeiros e depois começar a crescer. E os adeptos não têm paciência? Não sei. Os adeptos têm todas as condições, têm o perfil para ter paciência, porque não são campeões há 18 anos, e antes de serem campeões, nestes em 99 e 2001 também já não eram campeões já há 18 anos. Bem, a dizer, não sou sportinguista, mas desejo que o Sporting cresça no que ao futebol diz respeito, porque o Sporting é um clube. Eu fico muito chateado, porque até falo bastante no Sporting, na minha página, quando aparecem comentários a dizer que o Sporting não é um grande. É falso. O Sporting é um clube eclético, com muitas modalidades. É um com clube, sucesso em todas, praticamente. É um clube gigante. E penso que neste momento o Sporting tem uma direção honesta e com vontade de fazer bem. Se às vezes não faz melhor, é porque todos erramos também, não é? E, portanto, os adeptos têm que perceber esta forma de crescer em que os resultados desportivos não são não são prioritários. Se calhar vão crescer de outra forma. O Guimarães, acredito que faça uma boa época, tem um excelente treinador, tem uma boa estrutura, e depois há aqueles emblemas que eu simpatizo muito. Eu sou um simpatizante do Belenenses, por exemplo, desde pequenino. Eu gostava de um equipamento que o Belenenses tinha, gostava do Mauro Eiras, e isso fez com que ao longo dos anos eu gostasse do Belenenses. Neste momento gosto menos, infelizmente, porque houve esta separação entre a SAD e o clube, e eu identifico-me com o clube e não me identifico com a SAD. Também me faz muita confusão essa diferença. Não me identifico com a postura da SAD, identifico mais com a postura do clube, e achei de extrema coragem o presidente do Sr. Patrick, presidente do Belenenses, do Clube de Futebol Os Belenenses, que joga no Restelo, não é? Admirei a coragem dele de começar tudo de novo, de recomeçar. O Belenenses não começa do zero, porque o Belenenses é grande demais e tem uma história demasiado grande e bonita para começar do zero. Nunca. O Belenenses não começa do zero. Do zero começa o Belenenses SAD. Portanto, pronto, este Belenenses SAD é uma equipa que, se fizer um campeonato menos bom, não desejo que os profissionais sejam felizes, e quem tomou a decisão de permanecer na Primeira Liga, como o Belenenses SAD, desejo que sejam pessoas felizes, naturalmente. Sucesso desportivo, não desejo tanto que assim aconteça. E depois há pessoas no futebol que eu gosto muito, gosto muito do Vitória de Setúbal, porque eu, quando era puto, ia passar férias para Troia, e o Setúbal, por regra, estagiava em Troia. Lembro-me do Fernando Braçar, do Mamed, do Chiquinho Conde. Lembro-me do Setúbal, do Iekini, do Hélio, que jogou toda a carreira no Vitória de Setúbal. E que tem um trajeto porreiro também. São emblemas que me marcaram mais. É o Setúbal, é o Belenenses. Faço questão de dizer que sou benfiquista. Eu amo o Benfica, mas não detesto nenhum clube. Tenho essa faceta. Nem sempre assim foi. Eu recordo-me em 1997, quando o Porto perdeu 4-0 com o Manchester United. Já jogava o Beckham, o Ryan Giggs, jogava o Eric Cantona. O Porto perdeu 4-0. Eu vi o jogo num café do meu bairro, e na altura havia uma empresa muito grande em termos de construção no nosso país, que era a Soares da Costa, que tinha funcionários. Soares da Costa tinha muitos funcionários da zona do Porto. Foram todos destacados para Bragança para uma obra, e eu estava lá no café completamente satisfeito por o Porto estar a perder e a sofrer golos. Era um puto, eu tinha 14 anos. E lembro-me que na altura eles se aborreceram comigo. E eu fui a correr para casa, conversei, que ainda me dessem umas palmadas, e o meu pai chamou-me a atenção. Disse-me que era incorreto o meu comportamento, porque o Porto, apesar de ser um rival histórico do Benfica, era uma equipa portuguesa. Portanto, eu tinha que estar do lado das equipas portuguesas e não apoiar os ingleses, não é?
e o meu pai disse-me aquilo em 5 segundos. Foi uma frase que se calhar demorou 5 segundos, e se calhar o meu pai nem se lembra que me disse aquilo, e eu até hoje nunca mais me esqueci. E agora assumo sempre esse comportamento. Eu, se for uma equipa portuguesa a jogar no estrangeiro, é óbvio que se estiver num local público não, ou em casa, se calhar não festejo os golos do Porto ou do Sporting ou do Braga, não é como um portista. Não fico tão satisfeito naturalmente como um portista, mas fico satisfeito se as nossas equipas ganharem, até porque isso hoje é muito importante, não é? Somar pontos, levar equipas às competições europeias. E repito, o meu pai disse-me aquela frase que demorou se calhar 5 segundos, e se calhar nem se lembra já que me disse, que é o mais provável, e foi uma frase que me tem acompanhado ao longo da minha vida e que eu nunca mais me esqueci, e acima de tudo, assumo esse comportamento. Descidas, quem é que estás a ver ali a descer? Pronto, olha, é uma resposta que por uma questão de delicadeza não estou a perguntar quem é que gostavas que descesse. Não vou dizer. É assim, pelo cenário atual, a equipa que neste momento tem feito um campeonato pior e tem demonstrado uma menor capacidade tem sido o Desportivo das Aves. Mas não quer dizer que essa situação até não se altera. Eu recordo o Desportivo das Aves. O Desportivo das Aves tem um treinador muito competente, que é um senhor que anda há mais de 50 anos no mundo do futebol, que é o Sr. Inácio, que já foi campeão pelo Sporting. Competente? Percebe muito de bola, que anda há mais de meio século no futebol. Não há dúvida. Agora, o Aves, da época passada em relação a esta época, vendeu 10 jogadores que se calhar eram 10 titulares. É o Luquinha, é o Derlei, imensos jogadores, até os centrais, que tinham dois bons centrais, a defesa de direito que foi para o Olympiacos, se não estou em erro, e talvez quisesse apostar na equipa de sub-23, que o ano passado fez um brilharete na Liga Revelação. Sim. E na Taça Revelação, e as coisas até, quem sabe, ao longo da época até o cenário não se possa alterar. Agora é assim, quem descer que desça com justiça, e que se descer que muitas vezes acontece, as equipas que descem depois entram numa espiral negativa que muitas vezes até as leva a escalões fora do futebol profissional. Espero que isso não aconteça. Ok, pronto, nós para terminar temos aqui o nosso tradicional já ou jamais, com 3 perguntas, 3 situações escritas pelo nosso Loureiro durante a nossa conversa, em que basicamente eu vou-te ler a situação e só tens que dizer se já aconteceu ou se não aconteceu, e depois eventualmente divagar um bocadinho sobre isto. Portanto, primeira, já te pediram para apagar alguma publicação da tua página? Eu não estou recordado, acho que se tivesse acontecido eu recordar-me-ia. Contudo, já aconteceu. Muitas vezes eu frisei no decorrer desta conversa que só escrevo as publicações quando me sinto mais disponível. Nem sempre assim aconteceu, e às vezes até estou menos disponível e já escrevi publicações, às vezes até estou com a minha filha que anda ali à minha volta e perco o raciocínio, e já escrevi publicações em que cometi erros, e já aconteceu, e pessoas que tiveram a delicadeza de não esboçar esse erro nos comentários e fazê-lo por mensagem privada, e eu vou, edito, altero. É assim, é uma página amadora, e estas coisas estão sempre suscetíveis de acontecer. Agora, alterar porque não gostam do conteúdo, nunca me aconteceu. Já conseguiste conversar com algum dos teus ídolos por causa de alguma das publicações que tenhas feito? Não aconteceu. Contudo, há um jogador de futebol profissional que joga na Primeira Liga, que já jogou no Feirense, que é o Vítor Bruno, que reparei que fazia gostos de forma muito frequente. Aliás, surgiu porque eu fiz uma publicação sobre o percurso dele no mundo do futebol, e talvez alguém o tenha identificado, ele tinha tido conhecimento da página, e a partir daí fez gostos com regularidade, e já conversamos, já até falamos através das redes sociais, temos de combinar um café, ainda não aconteceu, mas não é um ídolo, mas foi uma pessoa que surgiu na página, e que de facto, por ser um jogador com uma projeção já com uma grande projeção, pelo menos em termos nacionais, aliás ele já jogou na Roménia, no Cluj, uma equipa que vai tradicionalmente até à Liga dos Campeões,
Pronto, é assim o jogador com mais realce no mundo do futebol com quem eu tive contacto através da página. E finalmente, se já alguma vez deixaste de ver um jogo de futebol profissional para ver um jogo amador ou de uma liga mais baixa? Não me recordo, eu já não vejo o futebol com a regularidade que via, principalmente desde que fui pai. Uhum. Quem é pai Sim. e quem quer ser um bom pai, quem quer ser um pai presente e atento e disponível, o futebol fica para um patamar muito secundário, porque primeiro vem o trabalho, vem a família e o futebol assume um papel mais secundário. Agora, deixar de ver um jogo de futebol profissional para ver um jogo amador não terá acontecido, porque as circunstâncias assim... as circunstâncias não me puseram à prova, mas estou certo de que era muito possível que acontecesse. Agora tens muitas possibilidades. Agora o Canal 11 está aí forte no Campeonato Nacional de Séries. Era muito possível que acontecesse. No outro dia estive a ver quem foi. Lourosa com não sei quem. Em vez de estar a ver... Em vez de estar a ver... Sabes qual é que foi a cena que mais me fascinou ao vivo? O Tavares, que era um jogador do Benfica, Não sei quem é. que era o número 6, que era um jogador tecnicamente que até nem era nada de... No Especial. Benfica, ele foi à seleção. Sim. Opa, mas até era assim um bocado os pés de tijolo. Eu vi o Tavares a jogar com o Bragança. O Tavares parecia o Zidane. O Tavares era o Zidane. E eu, o Tavares brincava, é como eu a jogar a bola com putos. E eu, então este gajo, que no Benfica era mais uma, não é? No Benfica era mais um. Ele e o Nelo até foram muito badalados, assim, não estou mais jocoso, porque chegaram a um Benfica e o Benfica era menos forte. E o Tavares, na terceira divisão nacional, a jogar contra o Bragança, que tinha lá os nossos ídolos da juventude, os jogadores da bola da terra, e o Tavares brincava com eles. O Tavares, o Infesta, ele jogava no Infesta, já em fim de carreira, ganhou 4-2 e o Tavares marcou 2 golos. O Tavares era o Zidane no meio daqueles jogadores todos. Isso é normal. É impressionante, não é? É. Fogo. São patamares diferentes. É Aliás, impressionante. aí, quem é que há um internacional qualquer forte que está aí ainda a jogar nos Quem? distritais? Pá, no outro dia ainda vi na Já net. sei quem é, pá. Não é o Júlio Alves. Não sei. O irmão do Bruno Alves. Acho que não. Não sei se era o Caneira. Mas sabes que ele está Bruno Alves, que é o mais está em Cerveira? Está no Cerveira. mais novo. Mais novo. Júlio. Ora bem, isso o Caneira ainda não joga. Eu acho que é o Caneira. E brilha. Dá show, é? Está não sei se está tipo no Clube da Terra. Está, não sei se é distrital ou não sei o quê. E o gajo, pá, ainda joga. O Caneira já tem. Mas o Caneira é central. Sim. Agora, defesa. olha, se calhar esses não se destacam tanto, os centrais, não é? Sim. Mas Mas não deixa de ser. O Caneira já tem idade 38 para. ou 39. Está quietinho. Para confirmar aí, para nós fecharmos a nossa. onde é que joga? Está no Negrais. Negrais, é isso. Onde é que fica Negrais? Epá, fiquem Negrais. Negrais? Eu já Não sei. estive em Negrais. Eu já estive em Negrais. Já está em Negrais. Tenho a certeza é que já estive distrital. em Negrais. Sintra. Cidade de Sintra. Sim. Se calhar não estive. Negrais. Mas Parece mundo. já trabalhei em Sintra. Negrais. Eu já estive lá. Sabe? E pronto, e é com o Caneira Negrais que nós fechamos a nossa transmissão. Obrigado ao Sérgio por ter aceito o convite e por estar aqui nesta conversa. Uma conversa um bocadinho diferente do habitual, mas não menos interessante, de certeza absoluta. E fiquem aí, até à próxima. Temos algumas novidades aí prestes a sair, mas também temos sempre, por isso é questão de ficarem atentos. Até à próxima, muito obrigado.